pregação dessa mulher que me chamou a atenção, né? E eu creio que aqueles que já conhecem a ela vai se animar um pouco mais, e quem não conhece, que você fica muito feliz de conhecer essa mulher que fez parte da redenção também, né, do nosso Senhor. Capítulo 38 fala de Judá e Tamar. Diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por sua mulher e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou E tornou a conceber e deu à luz um filho, o qual chamou Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, o qual chamou Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Amém? Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar todos juntos aqui nessa casa de oração. E juntamente com as irmãs eu te peço que o Senhor me conduza, ó Pai, nessa história, que eu possa entendê-la um pouco melhor, que eu possa ajudar as minhas irmãs, que eu tanto amo, a compreender também e a nos fortificarmos, ó Pai, na nossa fé. Esse é o meu pedido e desejo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãs, essa história aqui de Tamar, eu confesso para as irmãs que eu ouvi muito pouco até hoje, mas eu sou curiosa e eu amo a Bíblia. E eu gosto de ler e fazer especulação. O pastor Juarez já está até cansado comigo já, viu, pastor? Mas eu continuo especulando ele. E vou especular enquanto eu puder. Então, irmãs, olha só. Judá era o quarto filho de Jacó, né? O quarto filho que ele teve com Leia, a primeira esposa de Jacó. E quando a gente observa o capítulo 37 de Gênesis, a gente vê a história de José, que era o filho do grande amor de Jacó, né? O filho de Raquel, que ele teve com Raquel teve com Jacó. E aí o que acontece na história de José, que eu quero puxar aqui para a gente entender. No versículo 26 do 37 de Gênesis, José vai levar uma refeição para os seus irmãos, ver como que eles estão, e os irmãos tramam ali a dar um fim perdido em José e jogam ele numa cova. Aí no versículo 26, Judá dá uma ideia, porque os irmãos querem matar José. Ciúmes faz com que se deseje a morte do outro, e isso Deus não quer no nosso meio. E aí o Judá dá uma ideia aqui para os irmãos e diz assim, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte. O 27, vinde e vendamo aos ismaelitas,
assim não seja nossa a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Então Judá estava no meio dos irmãos, ali tramando, jogaram José lá dentro da cova, e Judá dá essa ideia, vamos vender ele. E o que acontece lá para lá, a gente não está vendo, a culpa não é nossa. E assim fizeram, e eles voltam para casa, os irmãos tudo conhecem a história, conta para Jacó que José foi comido por um animal, estraçalhado, e aí Jacó então fica num luto tremendo. Jacó no versículo 34 do 37, ele rasga suas vestes e põe sobre os seus lombos, as suas vestes rasgadas, se lamenta pelo filho por muitos dias. Isso é muito triste, né, irmãos? Como a gente está passando por luta agora, fica até mais fácil de entender. Mas aqui diz que ele fica muitos dias ali de luto. E aí, não está escrito aqui na Bíblia, mas dá-se a entender, pelo menos a minha pessoa, que Judá deve ter ficado pensando, assim como os irmãos. Mas Judá deve ter ficado triste, deve ser esse o motivo. Ele sai lá da terra, dos pais dele, da casa do pai dele, no meio dos irmãos, e ele desce e vai para Timna. E lá ele conhece uma mulher, Primeiro ele conhece um amigo que não é aquele que serve a Deus. Ele conhece uma pessoa lá, o Ira, e faz amizade com ele. Esse rapaz apresenta uma moça lá, filha de... esse Ira lá de Adulão, ele apresenta uma moça, filha de Sua, e ele se casa com ela. Ela é uma cananita, cananeia, e ele casa com ela. Ou seja, vem cá, irmãs, comigo. Judá, então, ele começa a descer quando ele pega ali contra o seu irmão, ajudando, a dar um perdido no José. Aí ele começa a sua decadência. Ele vai para uma terra onde o pessoal não teme a Deus, se junta com um amigo que também não tem temor a Deus, casa-se com uma mulher também do mesmo jeito, e aí ele tem 3 filhos. Agora vem comigo. Esses 3 filhos, a gente sabe muito bem, eu até brinquei com uma irmã aqui no domingo. Normalmente, os filhos é das mães. Nós temos a incumbência de educar os nossos filhos do melhor modo. É verdade ou não é que quando alguém se irrita, chamou, filho da mãe, não é assim? É nosso. Nós temos que educar os nossos filhos de maneira correta. E a Bíblia diz aqui, eu já li aqui no texto, que os filhos de Judá eram maus perante o Senhor. E esses filhos então crescem. Aí o primeiro filho, não é assim? O primeiro filho de Judá, ele cresce e Judá então vai atrás de uma moça para casar com ele. Aí ele de novo, ele arruma uma moça ali cananeia e dá ela para o seu filho. Eu imagino uma moça bem bonita, bem inteligente, porque Judá era inteligente. E aí essa moça se casa com mas a Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E aí por isso o Senhor o matou. Foi o Senhor quem o matou. Aí o que acontece? Pela lei do levirato, a lei do irmão mais velho, vamos dizer assim, então ela tinha que ser entregue ao próximo irmão. Aí Judá então chama o Onã e fala para ele assim, entra, casa com a tua cunhada, com Tamar, e suscita filhos. E aí esse moço, também perverso, ele começa a pensar, se eu for ter um filho com ela, esse filho não vai ser meu, vai ser do meu irmão. Então vamos pensar em herança. A herança seria dividida entre mim e o caçula. Agora, se eu suscitar filho, vai voltar a ser dividido em 3. Eu não vou ter filho com ela. Então ele entrava, ele aproveitava os momentos que ele tinha, nós já lemos no texto, não vamos entrar em detalhes, e ele também evitava ter filhos com ela. Deus via tudo isso e por isso Deus o matou também. Aí sobra o caçula. E o caçula então não tinha idade para tomar Tamar como esposa. Aí Judá tem a ideia. Olha, você vai para a casa do seu pai, fica lá como viúva, até que o Selá cresça. E quando ele crescer, eu vou te dar ele como esposo.
Mas na cabeça de Judá estava assim: eu não vou dar ele não, porque se eu dar ele também vai morrer. Na cabeça de Judá estava que a culpa da morte dos filhos era de Tamar. Mas nós lemos aqui, fica muito claro para nós, que a culpa não era de Tamar, né, pastor? A culpa era deles próprios. Eles eram maus diante dos olhos do Senhor. Foi o Senhor quem os matou. Aí, muito bem. E aí o tempo vai passando. E aí chega a época da tosquia. A época da tosquia era a época em que os seus produtores, né, os rurais ali, eles ganhavam dinheiro com isso. E aí se espalha. Judá está vindo ali em Tímina. Ele vai vir tosquiar as ovelhas, então dinheiro ia entrar. E aí essa notícia chega aos ouvidos de Tamar. E aí Tamar está quietinha dentro da casa do seu pai, vestida de viúva. E aí ela falou assim: bom, o meu sogro está me enrolando, mas eu vou dar um jeito nessa situação. Já vamos entender, irmãs, a importância da gente estar na casa de Deus. E aí a Tamar se veste como uma prostituta. A Bíblia não diz que ela é uma prostituta. Ela se vestiu como tal. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei imaginando assim: ela deve ter vestido um vermelhão, colocado muitas joias, né? Sei lá, a minha imaginação que é fértil assim. E aí ela vai para um ponto, ela vai para a beira da estrada, aonde o pessoal ia passar. E na época da tosquia, os produtores ali, eles acostumavam a chamar as prostitutas do templo ali, as que ofereciam seus sacrifícios, vamos dizer assim, as prostitutas cultuais. E aí Judá vai passando pelo caminho e ele vê Tamar, bem vestida, mas ela bem coberta também. Não dava para saber que era Tamar. O véu cobria o rosto dela. E aí ele chama ela e faz um convite a uma prostituição. Vamos ser mais claros. E aí, então no versículo do capítulo 38, no versículo 17, 16, ele dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que ela era sua nora. E ela disse: aqui tem uma negociação, irmãs, que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, olha a negociação, e ela disse: dar-me-ás um penhor, até que o envies. Ele não estava com o cabrito na mão. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado, que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, assim ela concebeu dele. Muito bem. Então nessa negociação ela faz a pergunta, tá bom, vamos lá, mas que garantia eu vou ter que você vai me enviar esse cabrito? E aí ele falou: você quer um penhor? Assim, eu quero. Então ela pediu o lenço, o cajado, o sinete, vamos fazer mais clara. Ela pediu um anel. Os irmãos tudo sabem que lá no antigo, uma assinatura, um anel. Ela pediu isso dele, pediu o lenço e o cajado. Cajado é sinal, irmãs, de autoridade. O crente tem que ter autoridade em todos os lugares que ele vai. E ela pediu para ele. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que ela pediria assim: eu quero o teu cartão de crédito, a tua identidade, carteira de motorista e a senha. Eu quero tudo isso daí. E ele deu. Ele não fez observação do que ele estava entregando para ela, E ele vai embora. E ela também volta para sua casa e lá ela se veste novamente como uma viúva. Ela tirou aquelas vestes e se colocou como viúva honrada que ela era. Muito bem. E o tempo passa. Após uns 3 meses, mais ou menos, aí estoura a bomba. Aí começa o comentário: Judá, tua nora Tamar está grávida. Ela vai ter um filho, ela prostituiu. O que Judá faz? Judá diz assim, olha, traz no versículo 25,
tira ela para fora, não, ou seja, Judá manda ir lá pegar ela, trazer para fora e queimar ela. Porque ela tinha prostituído, ele tinha mandado ela ficar como viúva lá na casa do pai dela. E aí ele manda que traz ela para fora para que ela seja queimada. Muito bem. E aí eles vão. No versículo 25 diz assim: tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: reconhece? Peço-te que de quem é este selo, este lenço e este cajado. Oh, glória a Deus. Irmãos, Judá, olha, ele tinha mandado, eu disse para vocês relembrar aqui de José, ó, que ele mandou que vendesse o próprio irmão. Depois ele foi só decaindo. Aí ele prosperou ali naquela terra. Esse amigo dele, Ira, com certeza era também aquele que criava ovelhas. E eles juntos ali adquiriram suas riquezas. E ele não fazia observação. A sua mulher morre, né? Nesse período que eu não falei. A mulher dele morreu. Aí ele deve ter falado assim para o amigo dele: ah, vamos descer lá para a Tímina, vou alegrar meu coração e vou ficar com uma prostituta. E aí isso chega aos ouvidos de Tamar, que ele está indo. E aí ela resolve encontrar com ele. Toda a trama então ficou ali bem entrelaçada. Eu quero chamar a tua atenção, irmãs, porque essa palavra me chamou a atenção no seguinte: nós, dentro da nossa casa, aleluia Jesus, todas as pessoas que chegam na nossa casa, prestem atenção de como nós somos. Tamar não tinha a fé de Judá. Tamar não tinha o conhecimento que Judá tinha, que ele adquiriu dentro da casa dele, porque Judá era filho de Jacó, de quem a promessa foi herdada através de Abraão, né? A promessa que dali viria o nosso Redentor lá na frente. E aí, enquanto Tamar esteve na casa de Judá, ela fazia essas observações. Às vezes a gente leva pessoas para dentro de casa, na igreja chega pessoas e a gente está tão habituado, está tão acostumado, mas a pessoa que está chegando, ela observa tudo. O alimento colocado na mesa, o alimento que o Senhor manda para nós todos os dias que nos é exposto, as promessas do Senhor que veio para nós todos os dias e que não nos tem faltado. E aí a Tamar fazia observação, Judá esqueceu por um período. E aí ela guardou, porque nós bem sabemos pela Bíblia que a mulher precisava de ter filhos. Se ela não tivesse filhos, ela era tida como amaldiçoada, ela era desprezada. Os homens procuravam outras mulheres. E aí Tamar, não tendo filho, ela também não tinha quem garantia a velhice dela, a sustentação dela como viúva. Mas ela conhecia os preceitos do Senhor para com Judá e o seu povo. E aí ela falou assim: se Judá não quer honrar a palavra dele, eu vou dar o meu jeito. Eu não estou dizendo, e nem a Bíblia diz, que o jeito que ela fez era correto. Mas ela foi atrás de pegar a herança dela. Judá não entregava selar, então era dele que ela ia ter o filho. E aí ela fica grávida. E aí Judá então tem outro, ali, né, no auge do nervo, manda matar essa mulher. Ela vai ter que ser queimada. E aí ela tem a prova. O crente, nós convivemos aqui na casa do Senhor, nós temos que ter a prova. Eis que o Senhor nos diz. É a palavra do Senhor que nos diz. E aí ela vai e fala, manda entregar. Pode me queimar, mas mostra para o meu sogro, porque ele estava ali como um juiz. Do homem de quem eu estou grávida são essas coisas. O que Judá diz para ela? Mais justa é Tamar do que eu. Está vendo, irmãs? O quanto é importante a gente guardar o que a gente ouve aqui dentro da casa do Senhor. E aí Judá diz assim, ela é mais justa do que eu. E então ele pega a Tamar, ele cuida dela, e Tamar tem gêmeos. E desses 2 filhos que Tamar tem, que os filhos que ela tem,
Um deles, ele vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando a gente abre a nossa Bíblia, irmãs, quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Mateus, eu faço questão de mostrar isso aqui para as irmãs. No livro de Mateus, capítulo 1, que fala da genealogia, começa dizendo assim, ó, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, presta atenção. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar e de Pérez e a Zerá. Glória a Deus. Irmãos, se fosse eu escrever a Bíblia, eu começaria a escrever assim: Abraão de Sara gerou Isaac. Isaac de Rebeca gerou a Jacó. Mas não, o escritor fez questão de colocar que a primeira mulher a aparecer na genealogia de Jesus é a Tamar. E Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Pérez a Zerá, e ali vai se seguindo até que chega em Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso aqui para as irmãs? Irmãs, nós viemos na casa do Senhor e nós geramos coisas dentro de nós, nosso pensamento, nosso coração, todos os dias, em todos os encontros em que a gente tem. Nós estamos aqui gerando para a nossa família, nós queremos a nossa família no caminho do Senhor. E às vezes a gente não entendeu, não faz pergunta. Vai para o pastor, eu pergunto. Eu não tenho vergonha. Eu costumo dizer assim, eu sou tia mesmo das crianças, e tia não tem esse negócio de tô acanhada, tô tímida, tenho medo. Não tem vergonha. Eu vou lá e pergunto, pastor, me explica isso daqui, o que está acontecendo? Eu quero saber o que aconteceu aqui com Tamar. Gente, eu fiquei apaixonada de ver. Não diz que ela é prostituta, eu já ouvi pregador famoso falar que ela era. Ela não era. Ela foi atrás da bênção dela. Ela correu atrás da promessa que Deus tinha feito a Abraão, e ela tinha entendido enquanto ela esteve ali dentro da casa de Judá. Ela fez essa observação com toda certeza. Não está escrito aqui, mas a gente é bobo. A gente entende. Ela ficou observando. E ela correu atrás, porque era direito dela. Nós estamos aqui, irmãs, para correr atrás do nosso direito, correr atrás da nossa promessa. Que direito e que promessa é essa? Olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! A Bíblia nos diz que todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus, em João 3,16, Ele enviou o seu único filho, o amado dele, para resgatar esse povo perdido. Judá estava perdidamente, irmãos. Judá estava fora de controle. Mas essa mulher fez com que Judá voltasse ali. A razão, quando ela mostra para ele. Então nós temos que ter a prova. Onde está a prova? Está na Bíblia, irmãos. É só abrir, buscar aqui, pedir a Deus. E o Senhor vai nos esclarecendo aqui. E a gente vai ficando cada vez mais animado, com vontade de ser crente. Hoje cedo eu levantei e falei de novo que eu quero ser crente. Eu quero ser crente todo dia. E aí, irmãos, Judá faz tudo isso. Aí ele leva ela, ele cuida dela. Olha que lindo. E a Bíblia diz que nunca mais ele a possuiu. Ou seja, ele pecou sim. Ele reconheceu, ele cuidou dela, zelou dela, cuidou dessas crianças, ajudou no ensinamento. Aí depois a gente vai mais adiante, né? E aí a gente vê o desenrolar da vida de José, a fome que houve no Egito, e eles vão para lá, eles voltam, todo acontecido lá, eles vão 2 vezes. Aí depois no capítulo 43 de Gênesis, a gente vê um Judá completamente diferente desse Judá lá no 38. No 43, no versículo 9, e aí quando José fala para os irmãos dele que era para ir buscar a Benjamim, e aí Jacó não queria deixar levar Benjamim,
Por quê? Porque ele se lembrava de José. Eu não posso deixar o meu outro filho, não vou. Mas aí Jacó fala muito bonito aqui no versículo 9. Eu fico imaginando ele falar assim para o pai dele, ó. Ô pai, eu serei fiador por ele. Na minha mão, da minha mão o requererás. E eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. Então, no 37, ele manda vender o irmão. Mas aqui no 43, no versículo 9, ele fala para o pai dele assim, ó, eu me torno fiador de Benjamim se eu não trazer de volta. Ô pai, confia em mim. Era um novo homem, era um homem regenerado, era um homem disposto a dar sua vida pelo seu irmão caçula. Isso é grande, irmãs. Isso é grande, viu, irmãos? É quando a gente começa a pensar assim, ó, no ponto da gente dar vida pelo nosso irmão como fiador. Mas nós temos o maior de todos os fiadores, que é Jesus Cristo, que Ele se fez fiador por nós. Ele comprou nossas dívidas e deu de graça para nós a salvação, a vida eterna. O que eu quero dizer mais com isso para as irmãs? Para que as irmãs fiquem avivadas, animadas igual eu estou. Irmãs, não deixa passar nada, não deixa ficar nada esquecido, que saiu daqui, vai embora, medita mais um pouquinho, busca mais um pouquinho. Senhor, é grande desse jeito, as irmãs já cantou, não tem Deus maior do que o nosso, não tem um Deus que perdoa tanto quanto o nosso Deus nos perdoa, um Deus capaz de mostrar para nós através da Bíblia Sagrada, erros como o de Judá, erros como o de Tamar, mas fez questão de mostrar para mim e para vocês, lá em Mateus 1, que Tamar, de Judá, os dois fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh glória! Irmãs, o que a gente pode fazer? Nós não vamos fazer parte da genealogia de Cristo, mas nós podemos cumprir com o que Jesus pediu. Ide pregar o Evangelho, ide mostrar a todas as criaturas as verdades que estão aqui na Bíblia, o amor de Deus para conosco, a grandeza desse Deus perdoador, a grandeza desse Deus que traz e que transforma, que um dia desejou a morte, né? Eu não quero nem saber o que acontece com meu irmão, mas quando Deus entra e Ele lembra da promessa, e aí, então, ele fala assim, pelo meu irmão eu dou minha vida. Oh, glórias! Irmãs, vamos colocar de pé. Eu quero louvar Deus pela vida das irmãs. Eu quero louvar Deus mais uma vez, eu digo, por homens como o irmão Zacarias, por irmão Antônio Nogueira, por irmão Domingo Querido, que não está aqui, tantos outros, que sempre fez questão de falar. É assim que a Bíblia diz. O irmão Silvio Valente, que foi meu pastor. Se eu falar besteira, o senhor me puxa a orelha e faz favor, porque eu quero honrar o nome de Deus, eu quero honrar o nome de quem investiu e investe em mim, pela minha fé, porque eu tenho uma coisa, irmãos, eu faço questão de dizer para essa igreja mais uma vez, eu tenho uma família, eu tenho a família Almeida, a família Oliveira, que é do meu esposo, Almeida, que é do meu pai, e o Senhor me deu vocês como família. E como família de Jesus, eu quero relembrar as promessas de Deus todos os dias. Como família de Cristo, eu quero contar que tem um tanto de gente lá fora que não conhece o nosso Deus. Ele acha, outros acham que já conhece tanto de Deus, mas se a gente faz alguma pergunta, ou ele nem sabe explicar direito o que diz o João 3,16. Então, irmãs, nós, como irmãs, mulheres guerreiras que nós somos, porque nós né? Fala a verdade. Nós bravo, né? Eu falo que os soldados aí, que eles é que são os caras, mas né? Nós bravo, nós defendemos a nossa casa. Vamos falar de Jesus para os nossos filhos. Vamos falar desse Deus para os outros. Falar dessas mulheres tremendas da Bíblia, que faz parte
né? De tantos acontecimentos bonitos e incentiva nós. Eu quero fazer parte, irmãs. Eu quero que vocês também façam parte de um povo tremendo que vai entrar no céu. Oh glória, Senhor nosso Deus e Pai, bendito és o Senhor das nossas vidas, nessa casa de oração, nesse tempo, ó Pai, onde a gente ouve a Tua voz, a Tua palavra. Eu nem sei falar, Senhor, mas Tu sabes o quanto eu amo ouvir ao Senhor, o quanto eu amo ler as Sagradas Escrituras. E Senhor, eu quero ser cada vez mais grata a Ti. E se eu puder incentivar um irmão, uma criança que assim seja para a honra e para a glória do Senhor. Eu não quero nada, Senhor, mas eu quero, Senhor, só fazer menção de que eu creio na promessa que o Senhor fez a Abraão. E através de Abraão eu herdo essa promessa, eu herdo a fé. E que muitos, ó Pai, que estão aqui nessa casa de oração, que ainda não tinham ouvido essa história de Tamar e de Judá, que possa acrescentar na vida deles pelo bem maior que é o reino do céu. Senhor, por amor a Ti, por gratidão ao Senhor e à vida de cada uma das irmãs, eu Te agradeço por esse encontro. Aleluias. Glória seja dada a Ti. Amém, Senhor. Oh, glórias. Que Deus abençoe as irmãs, os irmãos também, e que nós possamos continuar nesses preceitos, irmãos. Continuar crescendo no conhecimento de Deus. Tem muita mulher para a gente falar, né?